Oi gente, tudo bem? Eu sou a Regi, do Vivendo Aqui e Ali, Japão e Turquia. Não esqueça de se inscrever aqui, deixar sua curtida, ativar o sino de notificação para avisar quando tem vídeo novo. Eu coloquei bolo de aniversário na Turquia, como assim? Mas indiretamente ele tá ligado à Turquia, porque eu, quando estou na Turquia, eu sinto falta desses bolos, eu sinto falta de um doce assim bom. Se bem que na Turquia tem doces, mas assim, doces, né? Que eles fazem aquela calda, né? Com açúcar e tal, mas assim, não é um bolo de aniversário igual do Brasil. O bolo turco é gostoso, tem frutas, né? Tem chocolate, é gostoso, é bonitinho, mas é igual do Japão. E do Japão também é assim, é gostoso, é bonitinho, tem frutas e tal, mas não emociona, gente, sabe? Ai, tô comendo um bolo de aniversário. É da Turquia, o bolo é basicamente com chantilly, com o recheio e as frutas, né? E a cobertura de chantilly. Bem diferente na Turquia, foi o bolo com decoração com uma banana em cima, sabe? Cortou banana e coloca em cima junto com as outras frutas. Eu achei bem diferente, que eu nunca vi. É claro que seria ótimo comer um bolo de doce de leite, recheio de doce de leite, recheio de brigadeiro, sabe? Doce de leite com ameixa. Quem nunca comeu um bolo de aniversário com ameixa no recheio? Eu amo, né? Dá pra você fazer também o recheio de ameixa, tranquilamente. Mas assim, o doce de leite já vai ficar devendo, né? Porque não tem leite condensado na Turquia ainda. Mas a gente não precisa do doce de leite, né? Tem outros recheios, então dá pra fazer, mesmo se você não tiver leite condensado. Minha mãe já fez bolos, aí eu também já fiz pra comunidade. Eu só faço no aniversário do meu marido, da minha filha. O meu só de vez em quando, mas eu quero comer um bolo, eu prefiro comer o bolo que eu faço do que o bolo que vende na loja só de chantilly. Tem gente que gosta, é que eu não sou apaixonada por chantilly, né? No Japão, os japoneses não gostam muito de comer doce, e eu já cheguei a fazer doces para japoneses. Então, os doces japoneses, eles não são tão doces. Eles têm até doces com matcha, né? Aquele chá verde. Você entrar no mercado japonês aqui, você tem que adaptar o paladar, sabe? Não, o doce do Brasil não serve pro doce do Japão. O chocolate do Japão tem muito menos açúcar do que o chocolate da Turquia ou do Brasil. Então, tem essa diferença, né? Essa diferença na cultura, da cultura também tem da alimentação, né? Então é diferente. É uma receita de bolo de aniversário que todo mundo tá cansado de saber, mas cada um tem uma forma de preparar, não é mesmo? Se você fizer antecipadamente os preparos, vai ajudar muito, vai ser muito prático para você. Por exemplo, as flores você pode até fazer no dia, mas você vai ficar sobrecarregada. Ou então você faz um dia antes, que é o ideal, as flores ainda vão estar frescas, né? O bolo você pode também fazer, sei lá, 3, 4 dias antes. Quanto mais tempo o bolo fica, o bolo vai curtindo, vai ficando mais saboroso, vai ficando mais gostoso, que ele absorve a calda, ele absorve o recheio e vai ficando muito bom. O bolo dura uma semana, até uma semana dentro do refrigerador. E depois não é indicado você consumir. Você pode fazer de repente as massas do bolo. Aí você congela, já deixa cortado se você vai pôr muitas camadas de recheio. E você embala muito bem, deixa bem vedado com filme plástico e põe dentro de um saquinho. Aí você deixa no congelador. E aí no dia que você for usar, você tira algumas horas antes do bolo descongelar. E aí você umedece, coloca o recheio, tem que ficar mais um tempo na geladeira, umas 2 ou 3 horas na geladeira, para o bolo ficar firme, sabe? O bolo não ficar caindo. Eu vou mostrar para vocês que estão na Turquia, que estão em outros países, que estão espalhadas no mundo, os brasileiros. E quem tiver interessado, quem não sabe, vamos lá aprender. Então, vem comigo. Bolo de aniversário com flores de açúcar. Um bolo simples.
Para a massa do bolo, para uma receita, você vai precisar de 140 gramas de açúcar, 160 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de cacau em pó, meio copo de água, uma colher de café de fermento em pó, 5 ovos, separe as claras das gemas. De preferência, passe as gemas na peneira. Se não o fizer, pode ficar cheirando ovo. Eu particularmente não gosto. E você? Bata as claras até o ponto de neve firme, que forme picos. Depois acrescente as gemas já peneiradas e continue batendo. Não bata muito, mas quando estiver homogêneo, coloque o açúcar aos poucos. Continue batendo. Depois acrescente a água aos poucos e continue batendo. Quando incorporar tudo, desligue e pare de bater e agora coloque a farinha de trigo peneirada. Aos poucos também, com o fermento e o cacau. Com delicadeza vai mexendo com o fouet, em poucas quantidades e mexendo devagar. Para a receita eu utilizei 2 formas pequenas de 18 centímetros de diâmetro. Neste caso, despejei metade da receita em uma forma com papel manteiga. Se não tiver, pode ser untada e enfarinhada. E leve para assar em forno pré-aquecido a 170 ou 180 graus, por 20 a 25 minutos. Tenha cuidado, fique observando o seu bolo. Um bolo, mesmo que fique um pouco queimado, passa para a massa todo o sabor. Para o recheio de ganache branco, você vai utilizar uma xícara ou um copo de frutas vermelhas, podem ser congeladas ou mesmo frescas. 150 gramas de chocolate branco, derreta em banho-maria. E reserve. 130 ml de creme de leite fresco, aquele de caixinha, 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. Bata até formar picos, mas cuidado para não bater demais, pois pode virar manteiga. Quando o chocolate branco já estiver derretido e morno, coloque junto com o chantilly batido. E depois acrescente as frutas. E está pronta a sua ganache. Montagem. Pegue os bolos já assados e frios, então já deixei na base do prato que vou utilizar e umedeça com refrigerante ou uma calda de água e açúcar. Cuidado para não molhar as bordas, pois o bolo pode desmanchar. Coloque o recheio, precisa estar firme para não ficar caindo. Por isso mesmo escolhi a ganache. Eu cortei somente a tampa do topo, apenas para nivelar a estrutura do bolo. Caso o recheio sobressaia o bolo, passe uma espátula para ficar mais estruturada. Resolvi envolver o bolo com filme plástico para não desestruturar e para absorver mais o sabor. Deixei o bolo descansar algumas horas. Eu optei por ganache de chocolate ao leite. Você vai precisar de 150 gramas de chocolate ao leite, 200 ml de creme de leite, aquele de caixinha, 2 colheres de sopa de cacau em pó. Cacau em pó é opcional, é que eu quis deixar o chocolate mais escuro. Derreta o chocolate com cacau em pó e o creme de leite e misture. Espere esfriar e cubra o bolo. A decoração. Coloque a quantidade que deseja de chantilly para decorar, branco ou já tingido com corante alimentício.
Faça a decoração da borda do bolo. No topo você pode decorar depois, como preferir. Com biscoitos, frutas, como você quiser decorar. Fique à vontade. Use e abuse da sua criatividade. Não acabou ainda não. Agora vamos finalizar com as folhas de ofício com chantilly tingido de verde e as rosas. Olha só como ficou esse bolo. Deixe seus comentários. Não esqueça de compartilhar a receitinha, os outros vídeos. E também quero avisar para vocês seguirem minhas amigas, minhas parceiras youtubers que também vivem e falam sobre a Turquia. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.